sobre as operações de análise de dados de um signo. Então, há vasta variedade de operações que nós podemos realizar em um sistema de informação geográfica. Mas nós vamos falar de apenas 3 grupos. Então, o primeiro deles, né, está relacionado à produção cartográfica, onde estão inseridas operações de entrada, conversão, edição de dados, acabamento visando a apresentação final de um mapa na forma impressa ou digital. O segundo grupo está relacionado ao gerenciamento de banco de dados geográficos, onde se inserem aí as operações de montagem, preparação e recuperação de dados. O terceiro grupo, nós vamos citar aí aquelas operações relacionadas à análise espacial dos dados com a finalidade de gerar novas informações a partir de uma base de dados já existentes. Vamos ver algumas operações. A primeira delas é a associação entre planos de informação e tabela de atributos. Esse tipo de operação nós vamos realizar aí a partir de um campo comum entre esses elementos, como por exemplo a união da tabela de um vetor com a tabela do Excel, por meio de uma coluna que pode ser, por exemplo, o geocódigo. Então você pega ali a tabela do Excel, a tabela do vetor e une por meio de uma coluna em comum entre eles. O segundo tipo de operação que nós podemos realizar está relacionado à consulta por atributos. Esse tipo de operação está relacionado à recuperação da informação a partir da formulação de condições. São baseadas em expressões compostas por campos da tabela. Nós vamos ter os operadores e os valores de atributos, onde a gente utiliza, por exemplo, campo, operador, valor. Nesse caso aí, nós vamos utilizar, de certa forma, uma linguagem de programação. Não é complicado, certo? Apesar de ter esse nome, linguagem de programação. Mas nós utilizamos essa linguagem de programação para acessar e gerenciar um banco de dados. Os operadores eles podem ser o igual, o diferente, o maior ou igual, o igual ao menor, o maior, o menor e assim sucessivamente. Nós temos ainda a consulta espacial, que está baseada aí na localização, na forma e nas relações topológicas dos elementos geográficos, podendo ser a proximidade, que tem relação com a base, a distância, baseada na distância entre esses elementos, a adjacência ou vizinhança, que está baseada na existência de limites, temos a pertinência, que é estabelecida pela condição de elementos estarem contidos em polígonos ou polígonos conterem elementos. Nós vamos ter a interceptação ou intersecção, onde os elementos se cruzam com outros elementos. Vamos ter a geometria, que está relacionada à existência de elementos que apresentam geometria idêntica. Vamos ter aí um outro grupo de operações que nós vamos estar falando aí da elaboração de cartogramas, que é uma representação gráfica comum dos elementos geográficos a partir da classificação desses atributos. E aí nós temos alguns tipos de classificadores mais comuns. Nós podemos classificar por meio do quantile, onde as classes possuem o mesmo número de elementos, os intervalos iguais, onde as classes elas devem possuir o mesmo intervalo, o desvio padrão, que se baseia na soma e na subtração do desvio padrão da média do atributo a ser classificado. Vamos ter as quebras naturais, que utilizam o algoritmo otimização de Jenks para classificar os atributos. Vamos ter ainda o valor único, que é muito utilizado para os dados qualitativos, onde os atributos com o mesmo valor são inseridos na mesma classe. Vamos ter ainda um tipo de operação que nós vamos chamar cálculo de medidas lineares e diária. Para a realização desse tipo de operação, é preciso que os dados eles estejam em estrutura topológica e corretamente georreferenciados, certo? Possibilita calcular alguns tipos de operações. São elas a distância entre os elementos geográficos, a extensão de feições lineares, a área e o perímetro de feições poligonais. Um outro tipo de operação que a gente pode citar é o cruzamento de planos de informação. Nesse tipo de operação, nós vamos gerar um novo plano com as feições gráficas originadas do cruzamento daquelas camadas que estão envolvidas
e com os atributos de um ou de todos os planos cruzados. Esses cruzamentos aí que são realizados, eles podem ser de alguns tipos. Nós temos aí, por exemplo, a intersecção, a união e a diferença. Uma outra operação que nós podemos realizar é a criação de áreas de proximidade. Nesse tipo de operação, são gerados polígonos, ou que nós chamamos, por exemplo, de buffer. São gerados polígonos no entorno de elementos a partir de uma distância que é definida pelo usuário. Nós podemos definir o raio de distância ou de um atributo de distância vinculada aos elementos. Um outro tipo de operação nós vamos chamar de agregação de dados. Nesse tipo de operação é gerada uma nova camada a partir da agregação espacial de elementos com base em um atributo comum. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma camada menor, com menor agregação espacial, é gerada a partir de uma nova camada com elementos que vão apresentar maior agregação. Ou seja, a gente pode trazer polígonos, ou linhas, ou pontos para uma camada menor. Ou seja, nós estamos agregando outros elementos. Temos um outro tipo de procedimento, de uma operação, que é a tabela de pontos. Essa tabela de pontos ela pode ser criada a partir de pontos obtidos com um GPS. Uma outra operação é a geocodificação por endereço. O que é isso? Consiste no mapeamento de eventos. Esses eventos eles vão ser mapeados através da distribuição de coordenadas aos seus endereços, possibilitando que cada evento seja representado na tabela por um ponto. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like. Não esqueça de acessar a nossa página lá no Instagram. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificação. Beleza?